Boa tarde, meninos e meninas do 8º ano. Hoje, na nossa aula de Geografia, a gente vai falar sobre a urbanização na América. Mas antes de a gente ir propriamente para o conteúdo em si, vamos para a chamada e algumas informações após realizar. Então, vamos lá. Primeiro, Ana Letícia, Ana Tereza, Presente. Arthur, Carlos Gabriel, Clarice, Presente. Jader, José Antony, José Guilherme, Júlio César, Presente. Luana, Maria Luísa, Presente. Mateus, Presente. Matias, Miguel, Presente. Osmar, Rebeca, Presente. Vitória, Wellen e Roberto Gabriel. Para quem não sabe, é o aluno novato, tá bom? Nós temos um aluno novato na nossa turma. Então, vamos lá. Quando eu falo para vocês sobre o processo de urbanização na América, a gente precisa recapitular alguns pontos de formação histórica desse continente. De que forma a gente vai relembrar? Algumas coisas são conteúdos do 8º ano, outros conteúdos que vocês já viram em anos bem anteriores. Então, como foi que surgiu a América? Né? Como foi que historicamente, regionalmente ele surgiu? A gente lembra do conteúdo lá do 6º ano, os homídeos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens. Nômades dentro do continente africano, conhecido como berço da humanidade, de acordo com a evolução da natureza, com a evolução humana. Pesquisadores, cientistas, descobriram que a origem humana veio lá da África, então os primeiros, vamos dizer assim, vestígios que foram ossos, crânios encontrados desse período foi na África, então conseguiram identificar como a nossa formação, de acordo com as ciências, formação humana, vindo do continente africano. Esses homídeos, por um certo tempo, se deslocavam dentro do continente africano, mas depois eles tinham necessidade de ir para outras áreas por questão de sobrevivência, porque eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, da África foram para onde? Grupos se dirigiram para a Europa, outros grupos se dirigiram para a Ásia. Fixaram moradia lá, deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários, o que isso significa? Ter moradia fixa. Ficaram por um bom tempo lá, dali em diante tiveram outra necessidade de um pequeno grupo ir em busca de novas terras. Esse grupo saiu da Europa e foi para a América. Desse outro lado, o grupo saiu da Ásia, foi para a América e foi para a Oceania, propagando assim o nosso processo de evolução humana. Chegando no continente americano, os nossos 3 povos. Que povos foram esses? Astecas, maias e incas. Astecas na América do Norte, maias na América Central e incas na América do Sul. Deslocamento do povo. Foi se passando o tempo, os continentes foram sendo habitados. A América até então não tinha nenhuma denominação de povos, ou seja, não tinha atividades sendo exploradas, não tinha território, não tinha rei, não tinha rainha, não era desenvolvido. Era um território desconhecido. Tinha apenas os ameríndios. Quando os europeus, lá no período das grandes navegações, começaram a realizar a sua rota marítima, saindo da Europa, saindo de Portugal, com destino às Índias para comprar especiarias,
Espanha saindo da Europa com destino às Índias para comprar especiarias, o que foi que aconteceu? Cristóvão Colombo, nessas viagens marítimas, ele resolveu mudar a rota. Portugal sempre fazia para o lado leste, contornando a África para chegar às Índias. Então, o que foi que Cristóvão Colombo, genovês, comandante de uma esquadra espanhola, fez? Eu não vou para o mesmo lado que Portugal. Eu vou para o outro lado. Porque na visão dele, a Terra era o quê? Redonda, e que independente do caminho que seguisse, ele também iria chegar às Índias. Ele queria fazer essa comprovação. Então, saindo da Espanha, saindo de Madrid, foi para o lado oeste e encontrou novas terras, que na visão de Cristóvão Colombo era o quê? As Índias. Por isso que os habitantes naquele ponto, América Central, Ilhas do Caribe, ele chamou de índios, porque ele achava que havia chegado às Índias. Anos depois, isso foi em 1492, Cristóvão Colombo fez essa navegação. Após a morte de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, um outro navegador, em 1506, ele foi refazer a rota de Cristóvão Colombo. Ele refez essa rota 3 vezes. Por que ele fez isso? Porque ele tinha que comprovar que aquela terra descoberta por Colombo não era as Índias, e sim um novo continente. E por que ele tinha que comprovar isso? Porque em 1500, Portugal chegou às terras do Brasil. E aí eles ficaram com ponto de interrogação na cabeça. Pera lá. Cristóvão Colombo, em 1492, chega à América Central, achando que está nas Índias. Anos depois, em 1500, os portugueses chegam bem próximo e descobrem que não eram as Índias. Essas terras precisam ser comprovadas que são terras espanholas. Então, Américo Vespúcio ele teve esse objetivo, refazer a rota marítima de Cristóvão Colombo, fez por 3 vezes para não correr o risco de ter dúvidas, e ali ele comprovou que aquela terra descoberta, enfim, era um novo continente, que passou a ser chamado de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que comprovou essa existência desse novo continente. Daí, então, passou a se ter dentro do nosso planeta Terra um novo território, um novo mundo, conhecido como continente americano. Então, historicamente, essa é a formação da América. Quando a gente vai para a regionalização, a parte geográfica, passa-se muitos anos, temos a Primeira Guerra Mundial, temos a Guerra Fria, disputa de poder entre os países da Europa, entre os países da Ásia, e Estados Unidos, que já tem seu território formado, começa a se ter a dominação. Qual? A América dividida em 3 porções, América do Norte, América Central e América do Sul, é uma porção regional, não tem economia baseando nele, é só regional. E depois vem o critério socioeconômico, que é com base no IDH, expectativa de vida, segurança, moradia, assuntos esses que a gente já estudou. Classificado em 2 critérios. Quais são esses 2? América anglo-saxônica e América Latina. Anglo-saxônica, países desenvolvidos. Quais são os países desenvolvidos da América? Vocês lembram? São 2. E aí, me digam aí quais são? Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá. Isso, mas professora, lá na América do Norte não tem também a Groenlândia e não tem também o território do Alasca? Sim, mas são territórios que eles dependem de outro país. Eles são colônias, eles não são territórios independentes. Quem comanda o território do Alasca, que a gente já viu sobre isso? Estados Unidos. Estados Unidos. E quem comanda o território da Groenlândia? Dinamarca. Dinamarca.
Então, esses dois países comandam outras terras dentro da América. Quando a gente chega na América do Norte, América Central e América do Sul, é divisão regional. Quando chega em América anglo-saxônica e América Latina, é socioeconômica. Então, anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. E a América Latina? Olha a lista. México, que está localizado lá na América do Norte, todos os países da América Central e ilhas, e todos os países da América do Sul são considerados subdesenvolvidos. Mas que dentro desse critério de países subdesenvolvidos da América, nós temos alguns que se destacam economicamente, ou seja, que a sua economia é maior do que a dos outros. Brasil, primeiro país nesse critério, Argentina, México, aí a gente vai ver a partir de agora qual a importância desses três países no processo de urbanização da América, no processo de industrialização, e vamos fazer uma comparação analisando imagens com classes bem desenvolvidas e classes pouco desenvolvidas, ou seja, o retrato da desigualdade social dentro dos países subdesenvolvidos, dentro dos países da América Latina. Então, bora lá. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não. Não? Vamos Não. lá. Nós temos o seguinte na tela de vocês. A urbanização dos países da América Latina, ocorrida principalmente a partir do século XX, especificamente do ano de 1950, esse período, esse ano, ele é um marco histórico. Ele é um marco histórico para os países da América Latina, por quê? É quando começa o processo de industrialização. É quando os países desenvolvidos começam a implantar as multinacionais dentro do nosso território. Não, Rebeca, não precisa anotar. Eu falei lá no comecinho da aula que era só para vocês prestarem atenção. Na aula de hoje é só explicação, se ligar no que eu estou falando, tá bom? Não precisa anotar nada. Movimentos, quais foram os fatores que fizeram parte dessa urbanização? Nós temos 3 pontos. O primeiro, movimento migratório, deslocamento das pessoas dentro do território, vindo principalmente para o continente americano, que era uma forma de sobrevivência, e de toda a América, o país que mais recebeu imigrantes, o país que mais teve migração, ou seja, deslocamento da própria população dentro do território, foi o Brasil. Desenvolvimento da atividade industrial, aí nós temos 3 países que se destacam, Brasil, México e Argentina. Quando se fala de industrialização, a gente vai nessa ordem. O país mais industrializado da América Latina, o que tem maior número de fábricas, o que gera maior emprego, o que tem vários setores diversificados, o que isso significa? Setores diferentes, que abrangem qualquer categoria. Em primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, na maior produção industrial, México. E em terceiro lugar, Argentina. Aqui no caso, já está na ordem para vocês, porque é um ponto importante de compreender. Geração de postos de trabalho nas fábricas, no comércio e no setor de serviços. Essa geração de emprego nas indústrias, a gente tem que lembrar o seguinte, que dentro daquela história que a gente viu, tanto nas aulas presenciais na escola, como a gente viu nas nossas aulas online aqui, que os países subdesenvolvidos, eles recebem as multinacionais dentro do seu território, facilitando esse acesso, ou seja, fazendo com que elas venham para os nossos países para ter geração de emprego, para ter melhor qualidade de vida das pessoas, para diminuir o desemprego. Por quê? Se essas fábricas vêm para cá, automaticamente a minha população que está desempregada vai ter oportunidade de emprego. Então, elas vão lá atrás desse emprego. Essas empresas vão contratar. Elas vão
passar a viver numa situação melhor. Vão passar a ter um alimento melhor em suas casas, vão passar a comprar mais, vai movimentar a economia dentro do território. E as empresas vão lucrar com o que, professora? Eles vão pagar mais barato, a mão de obra é sempre mais barata. Se lá no país dele ele ia pagar um valor de 1.500 para uma pessoa, esses 1.500 aqui no Brasil, ó, ele paga 2 pessoas. Então, nós temos o quê? Mais pessoas trabalhando, mais pessoas produzindo, mais para as empresas. Então, a economia está sempre o quê? Ó, girando, sempre em rotatividade. Até aqui, alguma dúvida? Não? Não. Nosso Não. próximo slide. A modernização no campo eliminou milhares de postos de trabalho na zona rural e o crescimento natural da população. O que isso significa? A partir do momento que as empresas começam a introduzir a mecanização, começam a melhorar o processo de produção, eles tanto vão crescer economicamente nas cidades, como eles também vão crescer economicamente no campo. Então, eles modernizavam a atividade agrícola, pecuarista e o extrativismo no campo para impedir que essas famílias saíssem de lá e viessem para a nossa cidade, para impedir o processo do êxodo rural, saída do campo para a cidade, em busca de quê? De trabalho, melhor qualidade de vida. Então, se eu melhoro a vida dessas pessoas no campo, automaticamente elas não vão sair de lá. E isso aconteceu com a modernização, a mecanização. O que significa a mecanização, professora? São as máquinas introduzidas no campo. Os países da América Latina, eles apresentam um alto índice de urbanização. Olha os países que têm, ó, maior número de habitantes, principalmente em cidades. Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Está na ordem? Não, não está na ordem. Aqui a ordem não interfere. Os países menos urbanizados, Guiana e Guiana Francesa. Esses 2 países tanto são menos urbanizados, como são menos povoados, menos populosos, menos desenvolvido economicamente, menos desenvolvido industrialmente, ou seja, tudo lá ainda ocorre de maneira muito lenta. Dúvidas? Não. 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 Aqui nós temos um dado com base em uma fundação que faz pesquisas e avalia o desenvolvimento dos países, que é o Fundo das Nações Unidas para a População, o FINUAP, que ele consegue comprovar. Olha só, 78% dos países da América Latina, quem são os países da América Latina? México, todos da América Central, todos da América do Sul. Então, esses países, juntando todos eles, eles têm 78% das cidades urbanizadas. Mas quando pega todo o continente africano, que é todo subdesenvolvido, e parte do continente asiático, só dá 40%. Então, significa que entre os países subdesenvolvidos, aqueles que têm a maior urbanização são os países localizados na América Latina, ou seja, no continente americano. Por que que nem todos os países da Ásia entram nesse critério? Porque a Ásia tem países desenvolvidos e a Ásia tem países subdesenvolvidos. Quais são os exemplos de países desenvolvidos asiáticos? Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Rússia. E os subdesenvolvidos? Índia, China, Afeganistão, Iraque, Irã. Olha só a diferença de países. Então, a urbanização, ela não ocorre com grande intensidade, principalmente porque esses países subdesenvolvidos da Ásia são países envolvidos em conflitos, em guerras. Então, o território ele é praticamente destruído.
E agora eu vou mostrar para vocês as imagens de comparação. Nós temos aqui 3 cidades. Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro. Vista aérea, como a gente costuma dizer, ou seja, vista do alto. Observando assim, conseguimos encontrar problemas sociais olhando de cima? E aí? Não. Não. Olhando a imagem de cima, a gente consegue encontrar algum problema social, detectar? Não. A gente vê o quê? Modernização, grandes prédios, bem estruturado. Tem aqui, na Cidade do México, nós temos, iluminação adequada vendo de longe. Iluminação adequada, Rio de Janeiro. Olha o que você vê, uma paisagem bonita. São Paulo. Nós já temos grandes prédios. Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor, tem o Pão de Açúcar, tem a Baía de Guanabara. Então, olha a imagem como é mostrada para vocês, de urbanização boa ou de uma urbanização ruim? E aí? Urbanização boa. Boa, mas claro que Urbanização boa. Claro que se a gente aproximar a imagem, né? For dando o zoom, for focando mais propriamente no centro, o que é que a gente vai encontrar? Os problemas sociais. Pessoas morando na rua, vamos encontrar prédios pichados, As favelas. as favelas, falta de saneamento básico, catadores de lixo, lixo nas ruas. Então, a gente vai encontrar vários problemas. Mas, de longe, a imagem de cima, a gente vê o processo de urbanização, adequado. Aí, quando se aproxima, olha a diferença. O impacto nas cidades. Olha o impacto nas cidades. Centros urbanos e periferias. Pega Fortaleza. Vamos pegar Fortaleza. Quem já foi pro lado da Aldeota, pro lado da Beira-Mar? Quem já foi? Ou já viram em foto? São mais desenvolvidos, não são? Não são mais desenvolvidos? Sim. Cidade mais limpa, você vê pouco lixo nas ruas, você vê movimentação de pessoas, vamos dizer assim, né? Bem parecidas, praticando atividades esportivas, você vê aqueles prédios, vê as casas bem estruturadas. Quando você vai para a periferia, o que é que você encontra? Lixo jogado nas ruas, falta de saneamento básico, casas amontoadas uma em cima da outra, pessoas com um linguagem diferenciada. Por quê? Porque é uma cultura. Olhando para a imagem de vocês, centro urbano e periferia, os nossos governantes, eles se preocupam mais em melhorar qual dos dois? Centros urbanos. Centros urbanos, porque é o local deles, é o mundo deles. Mas na prática, deveria ser o quê? Ao contrário. Periferia. Eles deveriam melhorar as periferias, ou seja, colocar um padrão, fazer com que todos estivessem no mesmo nível. Então, essa é a diferença dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos. Que aqui nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, eles não seguem o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida. Sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida? Não. Não. Certeza? Certeza? Precisa enviar algo sobre a nossa aula de hoje? Não precisa. Precisa copiar alguma coisa? Precisou copiar alguma coisa? Não. Ter atenção, e agora eu vou fazer uma pergunta para cada. Lembra que eu disse que ia fazer perguntas? Vamos lá. Começando com a Rebeca. Rebeca, me diga qual foi o navegador espanhol que o seu nome foi homenageado no nosso continente.
Qual o nome do navegador? Américo Vespucci. Américo Vespúcio. Tereza, quais os 3 principais países da América Latina que são considerados os mais desenvolvidos industrialmente? E aí, Tereza? Tereza? Mais uma vez, quais são os 3 países mais industrializados da América Latina? Brasil, Argentina e Colômbia. Brasil, Argentina e México. E não é nessa ordem, é Brasil, México e Argentina. São os 3 países mais industrializados. Quase lá, né? Júlio César, entre esses 3 países, qual o que tem a maior industrialização da América Latina? Maiores setores diversificados? Brasil. Brasil. Maria Luísa, os países da América Latina são desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Subdesenvolvidos. Mateus, quais são os 2 países da América que se englobam no processo de urbanização e são considerados desenvolvidos? Mateus? Pode repetir? Quais são os 2 países da América que são mais urbanizados e desenvolvidos? Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá. Miguel, quais os 2 países da América que são menos populosos, menos desenvolvidos, menos urbanizados e menos industrializados? Quais são os 2? Miguel. Tô pensando. Pense muito não. E aí? Sabe, Clarice? Quais são esses 2 países? Clarice? Eu sei, posso responder? Peraí. Tio Guilherme disse que Guilherme sabe. disse que sabe, ele é o próximo da lista. Vai lá, Guilherme, quais são os 2 países? Exatamente, Guiana e Guiana Francesa são os países mais pobres do continente americano. Pouco desenvolvido, pouco explorado, terras não são férteis, pouco desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, pouco desenvolvimento educacional, ou seja, eles ainda estão no processo de desenvolvimento. Sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida? Não. Não. Lembrando que Não. amanhã é feriado, então aproveitem o seu dia. Quinta-feira a gente tem aula, não esqueça. A senhora também. Comigo também. Muito obrigada. Então a gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. Aproveite o restinho do seu dia. Tchau. Boa tarde, tia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.